Olá, criptomaníacos! Na quarta-feira passada, o Fed, Banco Central Americano, cortou a taxa de juros, algo muito positivo para o Bitcoin e para as criptomoedas. E naquele dia, eu fiz um vídeo falando para vocês que, geralmente, dias após esse corte, que em teoria é positivo, o preço faz um movimento contrário. Ele cai. Historicamente, a gente tem essa reunião do Fed em setembro e nos primeiros dias ou primeiras horas após a reunião, o preço cai. Vamos ver que logo na sequência, após ali a reunião, uma leve queda no preço do BTC. Aconteceu aqui em setembro de 20, aconteceu aqui em setembro de 21, aconteceu aqui em setembro de 22, aconteceu aqui em setembro de 23 e aconteceu aqui também em setembro de 24. Mas notem o que acontece logo na sequência. Poucos dias depois, o preço ele dispara muito forte em todos os eventos. Portanto, essa é a tendência. Mesmo se observarmos quedas de preço, daqui a algumas semanas a gente deve estar com preço acima do que estamos vendo hoje. E hoje, 5 dias depois, estamos vendo a maior liquidação de longs da história. Sim, aqueles que apostavam na alta do Bitcoin tomaram e o preço cai. Mas será que a minha previsão de que isso se trata de uma armadilha histórica vai se realizar novamente? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Claro que você vai deixar o maravilhoso like aí embaixo e se inscrever no canal da Criptomaníacos se não for completamente maluco como o tradicional investidor da Bovespa ou da poupança brasileira. Bom, a queda de preço de hoje desconfigurou o padrão que a gente vem observando no gráfico de preço do Bitcoin há mais ou menos uns 3 meses, tá? É um padrão bem peculiar aqui de altas na segunda-feira, seguidos por correções na terça-feira. Então, Monday High, como podem ver aqui, segunda-feira de alta, né? Tá acontecendo todas as vezes aqui desde julho, e na terça-feira, as bolinhas verdes são as quedas na terça-feira. Só que hoje, uma segunda-feira, em teoria, um dia que é positivo para o preço, está tendo uma queda forte. Então mudou um pouco a configuração. E amanhã temos um pronunciamento do Donald Trump. Falaremos sobre isso no final do vídeo, tá? Mas por que aconteceu essa queda na segunda-feira? Bom, a notícia aqui vai explicar para vocês. Maior liquidação de longs do ano. Estamos falando de mais de $1 bilhão em liquidação. Isso aqui é uma coisa absurda, tá, pessoal? Uma coisa que vocês vão ver que é histórica, é raro de acontecer uma liquidação tão forte quanto essa. Longs são aqueles que apostam na alta. Então, a maior liquidação dos apostadores de alta do ano. Isso está traduzido nesta enorme vela na cor verde aqui, tá? Então, no caso, estamos falando de um gráfico de liquidação, então isso é negativo, né? Essa vela verde enorme indica aqui que os longs, né, que aqueles que apostam na alta, foram liquidados. Então isso é negativo, né? Isso aqui acaba derrubando o preço. Como vocês podem ver nesse gráfico, estamos falando de mais de $1 bilhão, tá? Estamos falando de 1,7 bilhão de dólares liquidados no mercado cripto. O maior patamar desde dezembro de 2024, desde 9 de dezembro do ano passado. Então, notem, passamos o ano inteiro sem atingir um patamar nesse nível, nem perto desse nível, né? Isso fez com que o RSI, essa linha amarela aqui embaixo, atingisse o seu menor patamar no gráfico de 4 horas desde abril desse ano. Olha onde ele veio, está aqui em 22 do RSI. Mas tem uma coisa interessante, pessoal. Notem o que aconteceu com o preço do Bitcoin que está acima toda vez que o RSI atingiu esse mesmo patamar. Então estamos falando de abril, estamos falando de junho, estamos falando de agosto, estamos falando agora de setembro. Toda vez que o RSI no gráfico de 4 horas atingiu a região desta linha atual, né, deste patamar atual, olha o que acontece com o preço. Isso está bem sinalizado para vocês aqui, nestas linhas laranjas na vertical, que o preço após esses momentos, né, de RSI sobrevendido, acontece uma forte disparada de preço do Bitcoin, em todas as vezes. Será que agora vai ser diferente? Acho difícil. Está muito sobrevendido. A tendência após uma sobrevenda tão forte é uma recuperação de preço. Eu encontro a mesma informação nesse gráfico da volatilidade do Bitcoin. Notem que estamos numa mínima aqui de muito tempo de uma volatilidade média de 90 dias. Tá? Então este gráfico mede justamente a volatilidade média de 90 dias do Bitcoin. Ele está nesse patamar, o patamar mais baixo que a gente encontra desde
dezembro para janeiro de 2017. Este ponto aqui, tá? Gravem essa data, dezembro de 16 para janeiro de 17. O que tivemos a partir deste ponto de tão baixa volatilidade no preço? Vou trazer esse gráfico para mostrar justamente este momento de virada de dezembro de 16 para janeiro de 17. Estão vendo? São essas três barras aqui. Momento onde a volatilidade atinge o seu ponto mais baixo, o preço do Bitcoin tem uma queda até encontrar a linha roxa, a média de 21 semanas, o EMA 21 desse gráfico. O que acontece a partir daí? Entramos em 2017 e o preço tem a sua alta mais forte daquele ciclo, né? Saindo dessa região de 750 dólares, não é $1.000, 750 dólares, para bater em 20 mil dólares no final do ano. Tá? Saiu de 750 dólares para 20 mil dólares no final do ano. Onde esta queda de hoje foi parar? Estamos agora no ciclo atual. Encontramos o mesmo EMA 21 nesta queda de 1º de setembro, tá? Da semana de 1º de setembro, nesse mês, né? A partir daí recuperamos e na queda de hoje, como vocês podem notar, nós estamos abaixo do EMA 7, a linha amarela, aqui no momento em 112.800 dólares. A linha roxa do EMA 21 está em 109.500, mas como eu mostrei para vocês no gráfico do RSI, já está sobrevendido, então não acho que cairemos até ela dessa vez. A queda até ela já aconteceu na primeira semana de setembro. Eu acho que essa queda aqui se esgotou, tá? Chegou a bater aqui 111.986 hoje. Acho que continuaremos semana a semana acima da linha amarela. Fechamos a semana passada ontem acima do EMA 7, acima da linha amarela, que era o que era necessário fazer. Hoje começa a semana abaixo dela, sem problema. Essa linha só é importante lá no final da semana. Precisamos fechar domingo acima da linha amarela e acho que fecharemos de novo. O que importa para a gente nesse mês é fechar acima de 109 mil dólares. Isso vai garantir um setembro verde. Nós tivemos uma queda aqui no retorno de setembro, né? Estava lá em 8%, caiu agora para 4%, sem problema. O importante é fechar no verdinho, porque como vocês sabem, toda vez que fechamos setembro no verdinho, tivemos aqui 3, 4, às vezes até 6 meses positivos na sequência, como aconteceu, por exemplo, aqui em 2023, né? Setembro fechou aqui em 3,9 positivo, aí teve outubro 28%, novembro 8%, dezembro 12% e no ano seguinte, ó, janeiro, fevereiro e março também positivos. Ou seja, 6 meses depois do setembro positivo, também positivos. Mas pelo menos 2 meses positivos à frente, como no ano passado, é o padrão, tá? Então setembro positivo é importante para garantir meses verdes à frente. Para isso, precisamos fechar o mês de setembro acima de 109 mil dólares, que, coincidentemente, também é o nosso EMA 21 do gráfico semanal, aquela linha roxa. E eu afirmo que não é topo de ciclo porque as baleias não estão vendendo, ao contrário do que você possa imaginar. Pô, se teve aí mais de $1 bilhão de liquidação, provavelmente foram as baleias, né? Não foram as baleias. Isso foi muito mais uma pressão de mercado nos contratos futuros, gerando ali aquele crash que a gente viu de mais de $1 bilhão. Quando olhamos aqui para as reservas de baleias, a variação de 7 dias, olha aqui como está positivo. As baleias estão acumulando, mesmo com o preço caindo. Não é uma queda ligada a institucional, ligada a ETFs. Enquanto as pessoas estão desesperadas aí, olha só o que está fazendo a Strategy, a empresa que mais possui Bitcoin. Comprou Bitcoin. A postagem de hoje. A Strategy comprou mais 850 BTCs pelo valor médio de 117.344 dólares. O preço hoje está em 112, pessoal. Eu comprei. Por quê? Porque a minha estratégia é comprar mais barato que o Michael Saylor. Michael Saylor está comprando a 117? Estou feliz em comprar a 112. E não foi só ele, né? Outra grande empresa aqui, acumuladora de Bitcoin, que é a Metaplanet, também comprou, até uma quantidade maior, 5.419 BTCs, num preço médio de 116.724. Então, uma comprou em 116, a outra comprou em 117, eu estou comprando a 112, muito feliz. E o combustível para essa alta que eu estou esperando, né, a entrada de dinheiro no mercado, vem do corte de juros. Se olharmos para esse gráfico aqui que mede a proporção de bancos centrais que estão cortando juros contra bancos centrais que estão aumentando juros, vocês vão ver aqui, pela linha azul, que 84% dos bancos centrais estão cortando juros, tá? A linha azul é a porcentagem dos bancos centrais, onde o último movimento foi corte na taxa de juros, 84%. Portanto, somente 16%, a linha vermelha aqui,
teve o efeito contrário, ou seja, bancos centrais que aumentaram a taxa de juros na última reunião. 84% dos bancos centrais mundiais estão cortando taxa de juros. Isso significa aumento da liquidez, e aumento da liquidez significa aumento de preço para o BTC. Por sinal, 91,9% do mercado está aguardando um corte na taxa de juros pelo Fed na próxima reunião, no dia 29 de outubro. Isso também vai ajudar a elevar o preço do BTC. E como falado no vídeo passado, esta queda, dias após corte na taxa de juros, é esperada. Sempre acontece. E ela é seguida por explosões de preço no Bitcoin. Talvez a gente possa ver isso até de uma forma muito rápida, se o boato for verdade, né? Amanhã, deixa eu traduzir para vocês aqui a postagem. Casa Branca diz que Trump fará um grande discurso amanhã de manhã, relacionado aos rumores de Bitcoin. Ele está perguntando, né? Ele está jogando aqui um boato, um rumor. Ninguém sabe. Eu acho que não, tá? Mas se o Trump falar alguma coisa ligada a Bitcoin e criptomoedas, quem sabe não acontece uma mega explosão já no dia de amanhã, pegando de surpresa todos os mãos de alface. Não sei, tá? Mas independente do que o Trump falar, a tendência é que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente veja uma forte recuperação de preço do BTC, como sempre aconteceu. E eu vou fechar o vídeo de hoje respondendo para vocês algumas dúvidas que eu recebi ligadas à Outside, a primeira consultoria cripto do Brasil. O que a minha equipe faz? O que o time da Outside faz nessa consultoria? Bom, um dos problemas que a gente recebe é de clientes de alta renda, por exemplo, muitos médicos, né, que recebem um bom salário, conseguem juntar um valor relevante de patrimônio, mas os gastos mensais são tão grandes, são tão altos, que a aposentadoria cada vez corre mais para frente. Ela parece que nunca vai chegar. É nesse ponto que o time da Outside atua, transformar patrimônio em previsibilidade. Ajudar a desenhar uma estratégia financeira para que não sejam necessários tantos plantões, um trabalho tão intenso para sustentar o seu padrão de vida, dando clareza de quando vai chegar, por exemplo, a aposentadoria. Para dar um exemplo para vocês, a gente teve o caso de um cliente que tinha um financiamento caríssimo para imóvel e outro financiamento caríssimo para carro. Aquelas condições do mercado tradicional com juros lá nas alturas que a gente está acostumado. O que a gente fez? O time foi, se reuniu e entendeu que existiam opções DeFi, finanças descentralizadas para ele, com condições muito superiores à do mercado tradicional. Outro ajuste foi começar a trabalhar com pools de liquidez para que gerasse ali uma renda passiva com criptomoedas que permitisse cuidar de certos aspectos da vida desse cliente, viagens, educação dos filhos e assim por diante. Então, essa reestruturação da vida financeira do cliente, colocando cada coisa numa caixinha mais bem estruturada, mais bem organizada e com um custo menor, é o que permite com que as pessoas tenham uma visão mais clara da aposentadoria e tragam essa aposentadoria mais para perto. Tudo isso com a liberdade que só existe dentro das criptomoedas. Se você tem capital acumulado em criptomoedas, mas não está satisfeito com os seus investimentos ou com o ritmo de vida que está levando, procura o time da Outside no link que vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário. Lembrando que quarta-feira agora sai o segundo vídeo do canal da Outside, que é esse canal que está aparecendo aqui em cima. Não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos passos dessa jornada. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.